Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já devem estar assistindo as aulas gravadas desde segunda-feira, então já sabem que a partir desse momento a gente segue nesse formato de aula até que a nossa rotina se normalize. É uma excelente saída, porque assim a gente continua passando conteúdo para vocês e vocês seguem num ritmo de estudo em casa, tá? Antes da gente começar, eu quero dizer que é importante que vocês peguem a apostila nesse momento para acompanhar a aula aqui comigo, porque eu vou citar algumas páginas e alguns esquemas que eu gostaria muito que vocês olhassem aí, tá? E também separasse uma folhinha aí para anotar algumas dúvidas ou que de repente eu expliquei e não ficou aqui tão claro, tá? Então, assim que a gente retomar as aulas presenciais lá na escola, quero dar uma olhada nessa anotação de vocês, tá bom? Bom, eu vou dar sequência na aula de hoje ao capítulo 2 da frente A. Então, essa aula de agora, ela é sequência da nossa última aula presencial, na última quarta-feira, que foi o capítulo 1 dessa frente A. Para quem esteve lá nesse dia, no capítulo 1, eu falei sobre os 3 modelos de células, que a gente vai estudar esse ano inteiro, na verdade, que é a célula bacteriana, a animal e a vegetal. Então, nós vimos nessa última aula esses modelos e as organelas citoplasmáticas, tá? O que a gente não viu foi a membrana plasmática. Então, nessa aula de hoje, cujo título do capítulo é Envoltórios Celulares, eu vou falar exclusivamente dos 2 envoltórios, que é a parede celular e membrana plasmática. O nome já diz. Então, envoltório celular é uma estrutura que vai revestir, vai envolver a célula. Com qual objetivo? Isolar a célula do meio externo e permitir um certo fluxo entre o meio externo e o meio interno. Bom, a parede celular, que é o primeiro envoltório que a gente vai ver aqui, ela está presente em 3 células: bactéria, fungo e vegetal, a célula vegetal. Função é a mesma, como eu já falei, porém a composição dessas 3 paredes aí, dessas células, é diferente. Então, a célula vegetal, a parede celular é composta por celulose. Na bactéria, são peptidoglicanos. E nos fungos, a parede celular ela é feita de quitina, tá certo? Então, composição é diferente, função a mesma. E o mais importante nesse caso aí, que a parede celular desempenha, é garantir uma sustentação para a célula. No reino animal, não existe parede celular. Existe exclusivamente membrana plasmática. E a membrana, inclusive, ela é comum a todas as células, tá? Isso vai cair em um exercício aí mais pra frente. Então, atenção a essa questão da parede celular ser comum. Bom, a parede celular, ela é fina e elástica e a composição dela é de dupla camada lipídica. Então, ela tem uma superior e uma inferior, composta por lipídio, como se fosse um sanduíche. E isso vai envolver a célula inteira, tá? Bom, através dessa membrana tem que ocorrer algum transporte de substância, porque a célula só se mantém viva se ela se comunicar com o meio externo. Ela vai precisar absorver gases, nutrientes, ela vai ter que expelir alguma coisa. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá bom? O transporte que ocorre através da membrana. Quando a gente pensa em transporte, a gente já tem que separar de 2 formas. Existe um transporte na célula que é com gasto de energia, então ela vai ter uma demanda energética para ela conseguir, e aí a gente chama de transporte ativo, e tem um outro tipo de transporte que é sem gasto de energia, então vai acontecer independente da demanda energética dela. Então a gente chama esse transporte de passivo, tá? Então são esses 2, ativo com gasto de energia e passivo sem gasto de energia. E tem uma outra questão importante aqui também. Quando a partícula ou a água ocorre a favor do seu gradiente, ou seja, exemplo, a partícula está mais concentrada no ambiente interno do que externo, então ela tende a entrar, é a favor do gradiente de concentração. Isso não demanda energia. Então, todo transporte passivo, ele ocorre a favor do gradiente de concentração. No caso do transporte ativo, é o contrário. A célula realiza um transporte que não é a favor do gradiente de concentração, é contra o gradiente. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, em relação ao ativo ou passivo, o primeiro que a gente vai ver é o transporte passivo. E são 3: difusão ou difusão simples, difusão facilitada e a osmose.
Aí eu gostaria que vocês colocassem na página 20 da apostila de vocês. Lá tem um esquema, aliás, 20 e 21. Tem 2 esquemas muito bons, então ouçam aqui a minha aula e vão acompanhando os esquemas aí na apostila, tá? Vamos lá. Quando eu falo que é a favor do gradiente, significa que o local mais concentrado de partícula, ele vai sempre liberar, ou seja, a partícula vai sair desse local mais concentrado e vai para o local menos concentrado, com o objetivo de equilibrar as concentrações, tá? Então, sempre vamos pensar assim, a favor do gradiente, é para poder equilibrar os meios, tem que ter mais ou menos a mesma concentração, tá? Bom, a difusão simples, que vai ser, aí o nome já diz, né, a mais simples de todas, é um fluxo espontâneo de partículas através da membrana até que as concentrações estejam iguais. A difusão simples mais comum que ocorre na célula é de oxigênio e gás carbônico. Então, quando a célula precisa de oxigênio dentro dela e existe uma demanda, existe um aporte bom de oxigênio, esse oxigênio vai entrar. Ocorreu o metabolismo ali celular, produziu CO2 e seu CO2 vai sair. Então, esse fluxo, ele acontece espontaneamente, difusão simples, tá? A difusão facilitada também não tem gasto de energia, né? Como é um transporte passivo, vai acontecer a favor do gradiente, mas esse nome facilitado significa que a partícula, ela vai precisar de uma ajudinha para ela entrar ou para ela sair. E geralmente, para fazer o transporte passivo, difusão facilitada, são partículas que não são muito solúveis em lipídio, porque, como eu falei, a membrana ela é uma bicamada lipídica. Então, partículas que não são muito solúveis, elas vão precisar de um empurrãozinho, digamos assim, tá? Então, existem proteínas ao redor da membrana, como se fossem, assim, portarias, que vão capturar essa partícula e jogá-la para dentro. A glicose é o exemplo mais comum nesse caso. Ela não consegue fluir livremente pela bicamada lipídica. Então, vai existir uma proteína que a gente chama de proteína carregadora ou carreadora, que vai puxar essa glicose, tá? O último exemplo de transporte é a osmose, super importante. E osmose a gente vai ver em biologia, eu vou citar diversas vezes até o 3º ano. Várias matérias, a gente vai começar a entender o conceito a partir da osmose. Então, é muito importante que vocês entendam bem esse processo, tá? Lá na página 22 tem um desenho bacana também sobre osmose. A osmose, gente, ao contrário da difusão simples e facilitada, é o transporte de água solvente através da membrana. Eu vou falar água várias vezes para dar um exemplo, mas a osmose é o transporte de solvente. Difusão simples e facilitada é soluto. Então, essa é outra diferença também, tá? Bom, a água, ela sempre vai fluir pensando no gradiente de concentração, para poder dissolver o local mais concentrado. Então, por exemplo, existe uma célula e ela está num meio cujo meio externo é muito concentrado. Então, a água vai sair de dentro da célula, a tendência vai ser essa, para fora, para poder diluir esse meio. Vamos pensar ao contrário. A célula está mergulhada no meio que não tem muita concentração, então o citoplasma agora está mais concentrado. Então, vamos lembrar disso, tá? A água na osmose, ela sempre vai do local menos concentrado para o mais concentrado, para o mais, por quê? Ela vai para esse lugar mais concentrado para diluir esse local, tá? Então, aí, pensando na concentração das soluções, a gente vai dividir as soluções em 3 tipos. Quando a célula está mergulhada numa solução que é muito concentrada, a gente chama de solução hipertônica, tá? O que vai acontecer? A água vai sair da célula, então a célula perde água e ela se torna murcha. Solução agora cuja concentração esteja muito baixa, então o citoplasma está muito concentrado. Por comparação, a gente chama de solução hipotônica. Nesse caso, a célula vai absorver a água vai entrar no sentido de diluir o citoplasma. E quando a célula está mergulhada numa solução cujos meios estejam com concentração semelhante, a gente chama de solução isotônica. Então, a água entra e sai naturalmente, fluindo de forma bem natural, o formato da célula é conservado. Então, solução hiper
tônica, hipotônica e isotônica. Em cada situação, a célula tende a adquirir um formato, tá? Tem vários exemplos na natureza que a gente pode pensar quando a gente quer contextualizar a osmose. Vou dar um exemplo, na apostila tem alguns. Bom, um exemplo da osmose é um processo assim muito antigo, é em relação à conservação dos alimentos. Então, o processo de salgar carnes, que é extremamente antigo na população, é justamente o processo de conservação através da osmose. Quando você pega uma carne fresca e você salga bastante a superfície dela, você está deixando meio hipertônico. E o que vai acontecer? Qualquer bactéria, fungo que caia nessa carne aí, ou queira se proliferar, não vai conseguir, porque o meio está hipertônico. Então, essas células, bacteriana ou fungo, elas vão perder água rapidamente, elas desidratam. Por isso que a carne não estraga, ela não vai entrar em decomposição, tá? Então, esse exemplo ele é bem legal, inclusive ele já caiu no Enem também algumas vezes. Bom, como eu falei, página 22 e 23, tem vários exemplos lá, quero que vocês leiam com calma cada exemplo que contextualiza a osmose no nosso dia a dia, tá bom? Bom, o segundo transporte é o transporte ativo. Então, retomando, ele tem gasto de energia e ele não vai acontecer a favor do gradiente de concentração. E eu vou dar um exemplo, o esquema dele está na página 23. Então, no nosso organismo, o impulso nervoso que ocorre nos neurônios, ele precisa acontecer através do processo de bombeamento de sódio e potássio na membrana plasmática. É claro que quando a gente estudar impulso nervoso, vou falar de uma sequência de fatores, mas um deles é esse bombeamento de sódio e potássio. O que vai acontecer? O sódio, ele está mais concentrado no ambiente externo da célula e o potássio está mais concentrado no ambiente interno. Só que para esse impulso acontecer, a célula vai ter que expulsar sódio e vai ter que absorver o potássio. Então, não é a favor do gradiente. Para isso, tem uma proteína, imagina como se fosse uma porta giratória na membrana plasmática. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o cálcio que está dentro e jogar para fora, e aí ela já pega o potássio e puxa ele para dentro. Isso gasta energia, porém, esse é um dos fatores que conduz o impulso nervoso. Então, esse aí é o clássico, tá? Claro que daí depois, com calma, a gente vai estudar outros, mas esse aí é o mais importante, transporte ativo. Página 23 e 24. O último tipo de transporte que ocorre na membrana, que agora não tem a ver com ativo ou passivo, é um tipo de movimento chamado de endocitose. E aí a gente tem dois tipos de endocitose, que é promovido pela membrana. A fagocitose e a pinocitose. Página 24 e 25 tem dois esquemas muito bons também, vão acompanhando aí, tá? A fagocitose é a captura de partícula sólida. O que vai acontecer? A membrana da célula, ela faz projeções para frente, e essas projeções, quando elas acontecem, elas são chamadas de pseudópodes, e elas vão englobando, vão cercando essa partícula, até que essa partícula não consiga escapar. Então, ela, digamos assim, que ela vai puxando, ela vai recolhendo a partícula para dentro dela. Quando essa partícula fica 100% dentro do citoplasma, a célula, e aí é uma continuação da membrana plasmática, ela envolve a partícula numa bolsa. O nome disso é fagossomo. Tem lá também no esquema de vocês, vão acompanhando. Fagossomo, tá? Então, a partícula está presa ali. A ação dos lisossomos, a gente já estudou, para digerir essa partícula capturada. Esse processo de fagocitose, ele é muito comum nos glóbulos brancos. Então, constantemente o globo branco, quando ele fagocita uma partícula, é através desse processo, tá? E tem um outro tipo de endocitose, que é a pinocitose. A pinocitose é a captura de material líquido. Então, quando a célula precisa puxar um material líquido, ocorre uma invaginação da membrana para o lado de dentro, formando um canal. E aí essa partícula líquida ela vai sendo sugada, até que ela também é envolvida numa bolsa. E aí essa bolsa vai ser chamada de pinossomo. De novo, a ação dos lisossomos em cima desse pinossomo para digerir esse material líquido, tá? Então, para fechar a nossa aula, vamos recapitular. Envoltórios celulares, paredes celular
e membrana plasmática. Vimos a função, composição das paredes celulares. Depois vimos membrana plasmática, composição dela e a função dela. Aí vimos transporte ativo e passivo. Passivo, difusão simples, facilitada e osmose. E por último, as endocitoses. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos principais desse capítulo. Segue um material para vocês darem uma olhadinha no resumo do que eu falei aqui e também realizar as atividades, tá bom? Um beijo e até logo!